Porque nós sabemos, Pai, que o homem não pode fazer coisa nenhuma, Senhor. Apenas o Senhor pode operar, Pai, todas as coisas em nós. Então neste momento, Senhor, enquanto nós estivermos aqui ouvindo a Tua palavra, oh Espírito Santo de Deus, nós queremos sair deste lugar transformados hoje. Nós precisamos sair deste lugar transformados hoje. Não é apenas, Pai, algo que nós queremos, mas é algo que nós precisamos. A Tua presença, Deus, é tão importante a nós quanto o pão que nós comemos, como a água que nós bebemos. A Tua presença, Pai, ela é crucial para as nossas vidas, Jesus. Tudo que nós fazemos é para a glória do Teu nome. Aleluia. Como é bom. Como é bom. Como é bom, como é bom, como é bom. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, querido, e abra comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 19. Mateus 19, a partir do versículo 16. Mateus 19, 16. Todos acharam? Eis que se aproximou de Jesus um jovem e lhe disse: Mestre, que bem farei eu para conseguir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Mas se queres ser perfeito, guarda os mandamentos. Perguntou-lhe o jovem: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 20, disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado, o que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Eu quero que você repita comigo, querido, o versículo 21. Amém? No 3, hein? 1, 2 e 3. E disse Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Senhor amado, essa é a Tua palavra nessa noite. E ela nos ensina, Pai, que ela é apta para discernir intenções e pensamentos.
que quando ela é lançada, ela não volta vazia. Então, Pai, enquanto eu estiver, Pai, trazendo a Tua palavra a nós, porque eu também estou ouvindo a Tua palavra, Pai, que os enfermos sejam curados, Senhor, que aqueles que entraram neste lugar pesados, cansados, entristecidos, que eles venham ser renovados pelo Teu Espírito Santo. Senhor, que em nome do Teu Filho amado Jesus, nós possamos sair deste lugar hoje muito melhor do que nós entramos, para a honra e glória do Teu nome. É o que eu te peço e já agradeço, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Pode se assentar, querido, aplaudindo o nome do Senhor, amém? Nós acabamos de ler uma passagem até bem conhecida por todos nós, a respeito de um jovem judeu que teve um encontro com Cristo em uma das passagens dele por Jerusalém. Um encontro um pouco diferente dos demais. Esse evangelho ele também é narrado, esta palavra, essa história, ela também é narrada em outros dois evangelhos, no evangelho de Marcos e no evangelho de Lucas. Só que me chama a atenção Mateus ter narrado essa história, porque Mateus pode-se dizer que teve uma história um pouco semelhante com a desse jovem, pelo menos a respeito das finanças. A maioria dos que se aproximavam de Jesus, a gente sabe que era tudo duro. Pedro, quando teve um encontro com Jesus, ele estava duro. Havia pescado a noite inteira, não havia pegado peixe algum. Veio um homem, lhe trouxe uma palavra de confiança, lhe mostrou um norte, lhe mostrou que sobre a palavra dele algo aconteceria, e Pedro creu. Só que eu acredito que um dos fatores que fez com que Cristo tivesse uma oportunidade com Pedro foi justamente o milagre. É fácil seguir Jesus depois que você vê um milagre. É fácil seguir Jesus depois de uma noite inteira pescando. E aí chega um cara louco e fala para você: volta para o mar agora, que você pode ter certeza que o que você não pescou a noite inteira, você vai pescar numa rede só. Até eu seguia. Só que Mateus teve uma história um pouco diferente. Mateus, antes de ser Mateus, o nome dele era Levi. Era um cobrador de impostos, mas tinha muito dinheiro. Não tinha respeito por ninguém, mas tinha dinheiro. Só que ele também sentiu que estava precisando de alguma coisa. Uma coisa que eu tenho aprendido, querido, é que na maioria das vezes, nem sempre o que nos traz para a igreja é Cristo. E a palavra diz em Eclesiastes no capítulo 7, que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Ou seja, como você entra, na maioria das vezes não importa mesmo, mas é importante como você sai da presença. Uma coisa que eu tenho aprendido nesses últimos dias, que mais importante do que a presença de Deus faz com você, é o que você faz com a presença de Deus. Nos louvores nós falamos um pouco a respeito de amizade, de relacionamento. Cristianismo, querido, não é uma religião. A religião foi colocada em nós por homens. A palavra cristão não foi determinada por nós. As pessoas viam os apóstolos, viam os discípulos dos apóstolos, e eles andavam como Cristo, eles falavam como Cristo, eles agiam como Cristo. Então os de fora começaram a dizer cristãos. Por quê? A palavra cristão significa semelhante ao Cristo. Só que isso não foi definido para ser uma religião. O cristianismo não foi feito para que eu e você tenhamos uma religião. A palavra religião vem do original religare, que significa religar algo a Deus, religar alguém a Deus. E eu acredito, querido, que o que Deus faz, Ele não precisa de remendo. Deus não precisa de remendo para fazer alguma coisa na minha e na sua vida.
Ele nos chamou para ter amizade com Ele, para ter relacionamento com Ele. E eu tenho certeza, querido, que você que está aqui hoje, você que já é cristão, e você que ainda será, muitas coisas podem ter te trazido aqui hoje, mas na maioria das vezes, 99,9% das vezes, não é Cristo que nos traz a primeira vez para a igreja. Eu digo por mim, por experiência própria. Eu lembro que quando eu me convenci, foi porque eu tinha uma namoradinha, aí a namoradinha me deu um chute, e ela foi para a igreja, e eu gostava de uma cana, gostava de entornar o caneco, aí eu falei, mas eu gosto dela, eu vou para a igreja também. E eu fui para a igreja atrás dela. Só que Deus é tão bom, querido, que como você entra nunca importa. Ele te pega, Ele te mostra o que Ele tem para você, Ele te enche do Espírito Santo, Ele te mostra que existem coisas muito maiores e muito mais importantes na sua vida. No final das contas, ela foi e eu fiquei. Só que eu tinha um certo problema, eu era muito mulherengo. E eu falei para Deus, eu só preciso te dizer uma coisa. Eu não aguento ficar 6 meses sozinho. Eu falei, eu não aguento ficar 6 meses sozinho. Eu tenho certeza que se eu em 6 meses não começar a namorar, eu vou desviar. Aí é manto. Passou 6 meses. Eu falei, 6 meses é demais. Eu tenho certeza, Deus, que 1 ano eu não aguento sozinho não. 1 ano é demais. Eu preciso beijar na boca, Deus, não é assim. Eu preciso beijar na boca, 1 ano é demais, Deus. Aí Ele me enchia do Espírito, me enchia da presença, passava um mês, passava outro. Passou 1 ano. Eu falei, 2 anos você está de brincadeira comigo. 2 anos não. Passou 2 anos. Passou 3. Passou 4. Passou 5. Passou 6. Passou 7. Passou 8 anos. 8 anos solteira. Calma, Bruninho, calma. Que Deus te livre dessa minha prova, Bruninho. 8 anos eu fiquei. Vamos orar para que o Bruninho não fique. Só que o bacana, querido, é que chegou um ponto onde Deus me trouxe tantas coisas novas, tanto aprendizado, tanto amadurecimento, que eu cheguei e falei assim, quer saber? Eu não quero mais saber, Deus, está nas tuas mãos. O que o Senhor achar que o Senhor tem que fazer na minha vida amorosa, o Senhor faz. Eu só vou cuidar das tuas coisas agora. Desencanei. O que aconteceu? Aí, Bruninho, desencana, Bruninho, desapega, Bruninho. E o melhor de tudo, querido, quando Deus faz, Ele faz perfeito. Eu sou baixinho, gordinho, e não é que a minha esposa é bonita, não é que um cara feio conseguiu casar com uma mulher bonita. É mistério isso. E o mais importante, mulher temente a Deus,
mulher que me aconselha, que me pastoreia. Ela não passa a mão na minha cabeça, não. Amor, te amo, mas você está errado. E eu achava que eu nunca ia querer uma mulher assim. E hoje eu dou glória a Deus por isso. Ela me livra de várias roubadas por causa disso. Porque aquilo que Deus faz, querido, Ele faz no tempo dEle e em perfeição. Foram 8 anos, mas pelo presente que eu recebi, eu esperaria mais 8. Eu esperaria mais 8. E o jovem rico teve uma experiência semelhante à de Levi, que depois se tornou Mateus, ao qual narrou a história do jovem rico também. Um homem que tinha dinheiro, um homem religioso, um homem que conhecia a Torá, pois era judeu. Eu quero dizer uma coisa para você, querido, eu quero ter certeza de uma coisa. Levi, ou Mateus, quando decidiu escrever essa história no evangelho dele, é porque até ele aprendeu com essa história. Ao contrário dos demais apóstolos, ao contrário das grandes maiorias que se aproximam de Cristo, o jovem rico se aproximou, teoricamente, sem ter problema nenhum. Provavelmente muitos de nós, aqui hoje, se tivesse o que ele tem, não estaria aqui hoje. Porque em Lucas, chega a chamá-lo de Senhor, ou seja, provavelmente, ele exercia um papel de grande autoridade na sociedade ainda. Só que para todo o enredo existe um contexto. Aquele pode ter sido o primeiro encontro físico daquele homem com Jesus, mas ele já ouvia falar, através de testemunhos, através de pessoas, através do boca a boca, das coisas que Jesus estava operando por aí. Provavelmente antes de ter um encontro com Jesus, ele já sabia que Jesus havia ressuscitado mortos, que Jesus havia curado enfermos, que Jesus havia expulsado demônios. Mas ele também sabia que Jesus dizia ser o Filho de Deus. E eu quero crer que aquilo começou a queimar dentro do coração daquele homem. Ele começou a sentir que existia algo além simplesmente de uma religiosidade. Porque o judeu, ele é instruído a conhecer a Torá, a conhecer a palavra de Deus desde a infância. Isso faz parte da cultura deles. Um dos requisitos para que um judeu se torne homem é conhecer a palavra de Deus. Isso é uma religião para eles. Ao contrário de nós, que a maioria que aceitou Jesus começou a ler a Bíblia depois, começou a conhecer os evangelhos, começou a conhecer as escrituras depois. Não havia o interesse de conhecer antes. Mas aquele homem estava entendendo que existia algo além. E ele então decide ter um encontro com Jesus. Essa história narrada em outro evangelho, se eu não me engano no evangelho de Marcos, diz que no momento que ele se aproxima de Jesus, mais do que dialogar, ele se prostra. Ele se prostra aos pés de Jesus e diz: Rabi, ou Rabone, ou Rabino, que significa mestre. Sem conhecer a Jesus, sabendo que os líderes religiosos da época não atribuíam a Jesus esta autoridade,
mas ele reconheceu Jesus como mestre, como Senhor. E ele fez algo, querido, que o mínimo que lhe custaria naqueles dias era a prisão, porque ele se prostrou aos pés de Jesus em um lugar público. Um homem considerado herege, e um homem que estava começando a ser considerado herege por estar se prostrando aos pés dele. Se os fariseus vissem aquilo, poderiam muito bem levá-lo a julgamento, acusá-lo de heresia, mas ele não se preocupou. Ele não se preocupou com o dinheiro que ele tinha, ele não se preocupou com a posição que ele tinha, ele não se preocupou com a religião que ele tinha, mas ele precisava suprir aquele vazio que ele sentia dentro do coração dele. Talvez, querido, você entrou aqui hoje com algum vazio na tua vida. Talvez o que te fez estar aqui hoje foi um vazio, foi algo que você precisa suprir, e a tua mente te atrapalha e te faz achar que são coisas desse mundo que podem suprir este vazio que você está sentindo. Existem pessoas que falam: não, eu preciso ir para a igreja porque eu estou sentindo que eu estou sozinho, eu estou sentindo que eu estou sozinha. Assim como eu fui no começo. Não era a pessoa que eu queria, eu não queria mais estar sozinho. E Deus demorou 8 anos para me ensinar que eu não estava sozinho. Ele precisou de 8 anos para me mostrar: até hoje eu estou com você, você não está sozinho, cara. Eu só estou te mostrando que enquanto você não entender que eu sou suficiente, nada mais importa na tua vida. E esse jovem se aproxima de Jesus com um monte de mazelas na cabeça, e ele diz: bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Até Jesus sabia que um judeu praticante já estava salvo mediante a lei. O que salvava um judeu antes de Cristo? A lei. Se você ler o livro de Deuteronômio, se você ler o livro de Êxodo, em especial o capítulo 28 de Deuteronômio e o capítulo 20 de Êxodo, você vai ver um pouco disso. Ele dá algumas diretrizes, ele dá os mandamentos, e depois ele fala o que lhe sobrevirá se você praticar esses mandamentos. Você será abençoado, você será próspero, e você estará em cima e não embaixo, ou seja, você estará no céu e não no inferno. A salvação antes de Cristo era mediante a lei. Para um judeu estar salvo, bastava ser como o jovem rico era. Tanto que a palavra diz, Jesus olha para ele e diz: por que me chamas bom? Por que refutas sobre o que é bom? Bom é Deus que está nos céus. Agora, acerca de saber do que você precisa para ser salvo, Jesus não pergunta para ele. Ele fala: guarda os mandamentos, ponto. Jesus estava dizendo para ele o quê? Você quer ser salvo? Guarda os mandamentos. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo, entre outros. O jovem então olha para Jesus, querido, e diz assim: mestre, tudo isso eu tenho guardado, todas estas coisas eu já tenho feito. No Evangelho, se eu não me engano, de Lucas, narrando essa história também, a palavra diz que no momento que o jovem diz isso para Jesus, Jesus o ama. Ou seja, Jesus se emociona. Eu quero acreditar que esta emoção é por uma testificação de que aquele jovem realmente era um homem que buscava algo maior para a vida dele, de que o que ele falou, que guardava os mandamentos, não era mentira.
Só que Jesus mostra para ele aquilo, querido, que nós já deveríamos ter aprendido há muito tempo. Que se o único propósito das nossas vidas aqui dentro fosse salvação, era simples. Do lado dos tanques batismais, colocava um caixão. Matava o velho homem, você já levantava e já ia para o caixão. Só que o propósito que Deus tem para você, além da salvação, é o propósito da perfeição. A palavra nos ensina que nós devemos alcançar a estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. E Jesus indaga este jovem, após ele ter dito: mestre, todos os mandamentos eu tenho guardado. Jesus olha para ele e diz: queres ser perfeito? A palavra perfeito no original grego significa teleios, que significa propósito, significa maturidade. Ou seja, Jesus estava dizendo para ele: falta-te uma coisa além da salvação. Salvo nesse momento você já estava. Porque eu falei estava, você vai entender logo depois isso aqui. Mas existe um estágio mais importante para as nossas vidas, que significa o propósito ao qual nós estamos aqui. Maturidade. Gênesis, o propósito original foi estabelecido sobre a vida de Adão. Adão corrompeu este propósito para a salvação por causa do pecado. Mas o propósito original era governar. O propósito original era estabelecer governo e paternidade aqui na terra. A despeito de Adão era: você vai dar nome a todas as coisas, vai dar nome aos animais, você vai multiplicar a sua descendência sobre a terra, e você vai governar esta terra, e a sua descendência também. O papel do homem principal é governo, e o governo foi reafirmado por nós. Adão pecou, fez com que viesse a necessidade da salvação. O segundo Adão, Jesus é considerado o segundo Adão, veio para desfazer as obras do pecado, e veio para refazer o propósito original do homem. E como nós refazemos este propósito nos dias de hoje? Com uma palavrinha chamada ministério. Você não tem um ministério para subir no púlpito. Você tem um ministério para estabelecer governo e paternidade. Você não tem um ministério para ter um microfone na mão. Você tem um ministério para fazer discípulos. Você não tem um ministério para ficar bonito na foto. Você tem um ministério para ser referência na vida das outras pessoas. Através dos ministérios, Deus refez sobre nós o propósito principal do homem: governar, ser pai de multidões. A mesma palavra estabelecida sobre Abraão está estabelecida sobre as nossas vidas. Só que você não vai ser pai de multidões de uma forma orgânica, fisiológica, mas você vai ser pai de multidões anunciando Cristo por onde você passar. Todos aqueles que são salvos através da tua vida são seus filhos. Por isso, cuidado, pregador, cuidado, ministro, que é usado sim pela graça de Deus para salvar vidas, mas depois você tem que cuidar dessas vidas. E sabe, o propósito principal que você tem para cuidar dessas vidas é através da sua própria vida, com o seu testemunho, com o seu exemplo de fé. Você cuida dessas vidas mostrando para elas como anda um cristão,
como anda um semelhante a um Cristo, como anda um pequeno Cristo. As pessoas, querido, hoje não vão ver Jesus como os apóstolos viram, como os discípulos viram, como mais de 500 pessoas de uma só vez viram. As pessoas hoje vão ver Jesus através de mim e de você. Eu não gosto de ministro que fala assim: não olha para mim, olha para Jesus. Quem fala assim tem coisa para esconder. Porque Paulo dizia: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Você deve olhar para Deus através da minha vida. Salmos 8, a palavra do Senhor diz: quem sou eu, Senhor? Quem é o filho do homem para que dele te lembres? Quem é ele para que o Senhor o visites? Contudo, pouco menor do que os anjos, o Senhor nos fez, mas de glória e de honra o Senhor nos coroou. Deus fez a mim e a você para ser sacerdotes. Quando você ganha uma alma, você tem a obrigação de ser exemplo na vida dela. Não, mas eu não sirvo para ser exemplo para ninguém. Então não ganhe almas. Porque não adianta trazer uma pessoa à vida e depois você mesmo matar ela. Porque a mensagem, ela não converte, ela convence. A pregação, o louvor, eles não convertem, eles convencem. O que converte vidas é a vida que você leva aí embaixo. O que vai converter pessoas é elas olharem para você e falarem assim: que ótimo pai de família, que ótimo marido, que ótima esposa, que ótimo filho. É isso que converte pessoas. Elas olharem para mim e para você e falarem assim: eu quero seguir Jesus, porque olha a família dessa pessoa, que exemplo, que paz que tem nessa casa. Eu não vejo contenda, eu não vejo briga. Eu quero uma família igual a dela. Então você viu o Deus que ela serve. Agora não adianta, querido, fazer um esboço bonitinho aqui, pregar muito bem e dar mau testemunho aí embaixo, brigar com a esposa, tratar mal o marido. Não. Uma coisa que o nosso pastor sempre fala aqui, e eu gravei essa palavra: não pregue aonde você não foi pregado. Você só pode pregar aonde você foi pregado. A salvação, ela não exige perfeição, mas a perfeição exige salvação. Para ser salvo não precisa ser perfeito. Qual é a palavra do Novo Testamento que nos ensina acerca da salvação? Quem crer e for batizado será? A partir do momento que você tem um arrependimento genuíno acerca das coisas que você fez, acerca de quem você é, você reconhecendo Cristo como Senhor e Salvador, como Deus, você já está salvo. Dimas, já preguei aqui sobre Dimas. Dimas não precisou de curso teológico, não precisou de batismo, não precisou de nada. Ele simplesmente reconheceu que Jesus era Filho de Deus. Ele só precisou de algumas palavras para ser salvos: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus então olhou para ele e disse: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Por quê? Ele creu. Tanto que a palavra diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer está condenado. Ou seja, o batismo, se não der tempo, você está salvo do mesmo jeito. Ah, você se converteu hoje, o batismo era no mês que vem, você morreu, está salvo. Só que existe um estágio maior do que esse, que é a maturidade, é o propósito ao qual Deus estabeleceu a minha e a sua vida. E quando Deus se aproxima de nós, pela pessoa de Jesus Cristo, entra aquela palavra que diz assim: a quem mais é dado, mais é requerido. Realmente a palavra diz, querido, que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Deus não leva.
Mas a partir do momento que você busca um encontro com Cristo, Ele vai se mostrar para você, você querendo ou não. E aí, a chapa esquenta. Aí, o que te salvava antes não te salva mais. Você pode ter entrado aqui falando, não, mas eu não vim para ser ministro não, eu só vim aqui, que eu gostei da palavra do pastor Fabiano, que eu gosto dos louvores. Não, pode ficar, eu estou aqui sentado no meu cantinho, estou de boa. Mas você veio, fião, Jesus já se apresentou para você, bem-vindo à jornada, acabou. A partir do momento que você veio até Ele, Ele foi até você, já era. Quanto mais nós queremos de Deus, mais Ele vai se manifestar a nós. O jovem rico, se não tivesse ido atrás de Jesus, ele estaria salvo até o fim. Só que quando você tem um encontro com Cristo, Ele te mostra que existe uma vida muito maior do que aquela que você imagina, que existe um propósito muito maior do que aquele que você pensa. Então aquilo que te salvava antes, não te salva mais. Mas Ronan, eu só vim aqui para receber a chave da casa. Perdeu, fião. Ronan, eu só vim para a campanha da casa própria. Perdeu, filha. Ronan, eu só vim porque eu estou com uma dívida ali no banco. Perdeu. Achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós. Jovem rico chegou lindão ali, salvo, judeu praticante, conhecedor da lei mosaica, praticante dela, era esmolé também, dava esmola para os pobres, para os menos abastados. Era um homem, talvez até melhor que eu e você. Afinal, qual de nós hoje em dia guarda os mandamentos? Na maioria das vezes a gente tropeça para guardar um. E ele falou, Senhor, eu guardo todos. Guardo todos. Só que a partir daquele momento, ele entrou num estágio muito maior, que foi o estágio da graça. Sabe por quê? Porque a partir do momento que ele ouviu falar de Jesus, a partir do momento que ele acreditou que os milagres que falavam eram verdadeiros, que ele acreditou que as pessoas que morriam e ressuscitavam eram testemunhos verdadeiros, a partir do momento que ele acreditou que Jesus era o Filho de Deus e que Jesus era o próprio Deus, a partir do momento que ele foi até Jesus, a partir do momento que ele se prostrou aos pés de Jesus e declarou: Mestre, Senhor, ele se achegou a Deus e Deus se achegou a ele. Jesus então olha para ele e diz: Filho, queres ser perfeito? Pega tudo que você tem, vende. Talvez seria muito mais fácil se Jesus tivesse falado o que muitos pastores falariam hoje: pega tudo que você tem, vem comigo, fião. Vem comigo, vamos comprar um carro importado, vamos viajar pelas nações de jatinho, vamos pregar de terno Hugo Boss, vamos só pregar em lugar bacana. O que muito pastor talvez faria hoje com o jovem rico era isso, né? Você vai ser um patrocinador. É verdade, tem muitos que falam assim hoje. Você vai ser o patrocinador. Você vai ser patrocinador. Não, e tem aqueles que vão além, né? Querido, talvez Deus não te chamou para pregar, mas Deus te chamou para patrocinar. A palavra diz, querido: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Isso é ordenança para todo mundo. Porque o pregar não é falar, não. A palavra diz: pregue, se necessário fale. Você prega com a tua vida. Mas tem ninguém que é sem vergonha a esse ponto mesmo. Não, talvez Deus não te chamou para pregar. Está praticamente dizendo para o cara assim: talvez Deus te chamou desse jeito, adúltero, sem vergonha. Talvez Deus te chamou desse jeito mesmo, ladrão, mentiroso, safado. Mas você é patrocinador, né?
Deus te conhece, Deus conhece qualquer um, querido. Até o diabo Ele conhece. Mas não, querido, Jesus olhou para o jovem e falou: não quero o seu dinheiro, não vou usufruir de nada disso. Eu quero que você pegue tudo que você tem, venda, dê aos pobres. O Evangelho de Lucas diz: tome a sua cruz e segue-me. Eu quero crer, querido, de coração. A palavra do Senhor não fala o nome desse jovem, mas a história dele é muito semelhante à história de Paulo. Paulo também era um religioso muito bom, empresário, tinha dupla nacionalidade, era judeu e era romano. No começo o nome dele era Saulo. Ele tinha a vida dele de boa, estava aprendendo para se tornar sacerdote. Aprendia aos pés do sumo sacerdote Gamaliel, que era o melhor sumo sacerdote da época, era o cara mais respeitado. O cara era tão gente boa que livrava até os apóstolos de serem crucificados. Os caras chegavam lá e falavam, chegou uns caras aí falando de Jesus, ele falava: não faz nada. Se for de homens, se o que eles falam é de homens, não vai subsistir. Mas se o que eles falam vem de Deus, nem nós podemos parar. Era isso que Gamaliel falava. O cara era muito sábio. Ele não deixava ninguém pôr a mão, ninguém matar. Só que Saulo já era mais colérico, era mais inflamado. O que ele quis fazer? Quis pôr a mão nos cristãos. Ou seja, ele quis pôr a mão no Cristo. Ele se achegou aos cristãos. Ele estava se achegando ao Cristo. Quis perseguir, quis ir atrás. Ele se achegou a Deus do jeito dele, mas se achegou. Deus foi e se achegou a ele também. No caminho de Damasco derrubou ele do cavalo, mostrou para ele uma glória tremenda. Ele lá panguando, vendo aquela glória, aquela luz, não sabendo o que estava acontecendo, falava: quem está falando comigo? Jesus dizia: sou eu, o Cristo, a quem você persegue. Você não está indo atrás de mim? Agora eu vou atrás de você também. Todo mundo que vai atrás de Cristo, Jesus vai atrás dele também. Não importa o que você quer de Cristo, mas Ele vai mostrar para você o que Ele quer de você. E o cara caiu num arrependimento tremendo, ficou 3 dias cego. Mudou a vida dele. Mudou a vida dele completamente, deu uma guinada total. Abriu mão de dinheiro, abriu mão de inteligência, abriu mão de toda a sabedoria que ele tinha. Abriu mão das riquezas. Abriu mão do respeito que ele tinha. Porque Jesus disse para ele: eu ainda vou te mostrar o quanto você tem que padecer por amor do meu nome. Ou seja, você também vai ter que tomar a tua cruz. E eu quero ter certeza que a história do jovem rico ia ser muito parecida com a de Paulo. Porque, querido, se a gente que vem por interesse, Deus já usa, imagina quem vem de coração aberto. Paulo chegou de coração aberto. O cara é o apóstolo mais conhecido até os dias de hoje. Imagina o que Deus ia fazer na vida daquele jovem. Acho que Jesus olhou para ele e falou: cara, até agora só veio o nego atrás de mim com interesse. Todos eles estão achando que eu não vou para a cruz. Eles estão achando que no momento da cruz eu vou desembanhar uma espada, vou armar uma rebelião e vamos sair matando todo mundo. E esse cara tem dinheiro, conhece a lei, aparentemente não tem problemas, mas mesmo assim ele me quer. Eu vou usar esse cara demais. Era para ser um Paulo da vida, com certeza. Só que o mal, querido, é que quando nós nos aproximamos de Deus, a palavra diz: ao que tem, lhe será dado. Ao que não tem, até o que ele pensa que tem, lhe será tirado.
Quando Deus chega para você, querido, e mostra para você o seu talento, porque essa passagem é direcionada da parábola dos talentos, Ele não aceita que você pegue o seu talento e enterre ele debaixo da terra. A partir do momento que Ele mostra para você o que Ele quer de você, Ele não vai aceitar que você olhe para trás. A partir do momento que você descobriu, fiel, que você é pastor, que você é apóstolo, que você é profeta, que você é sacerdote, não adianta mais olhar para trás. A palavra diz que aquele que olha para trás não é digno de mim. Meu Deus. O mal de se querer mais de Deus é que Ele vai querer mais de você. Não importa o que nos aproxima de Cristo, mas importa o que aproxima Cristo de nós. Não importa o que te aproximou de Cristo, mas importa o que aproxima o Cristo de você. O jovem rico descobriu falhas no seu caráter que ele nunca imaginou ter. Ele descobriu que ele não estava tão bem quanto ele pensava. Ele descobriu que ele não era tão bom quanto a religião dele ensinava. Ele descobriu que não bastava guardar os mandamentos. Ele descobriu que não adiantava ter uma Bíblia debaixo do braço. Ele descobriu que não adiantava ter um microfone nas mãos. Ele descobriu que não adiantava cantar algumas músicas. Ele descobriu que precisa ser perfeito, precisa ser maduro, precisa ter propósito, precisa ser sacerdote. Ore calamandoreba, shirikala. E quando Deus estabeleceu esse propósito na vida dele, mostrou para ele: ei, eu quero que você se transforme em um dos homens mais usados nessa terra, mas precisa abrir mão de tudo que você tem. Pega a sua sabedoria, joga no lixo. Pega o seu dinheiro, vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. Toma a sua cruz, e eu vou te fazer sacerdote. Eu vou te fazer cristão, semelhante ao Cristo. Só que aquele homem, querido, olhou e viu que ele não estava disposto a abrir mão de tantas coisas como ele pensou que estava. Porque ele se aproximou de Jesus querendo saber: Senhor, o que eu preciso abrir mão para ser salvo? Ele achava que estava disposto a abrir mão de alguma coisa. Ao contrário, ele não teria procurado. Provavelmente ele falava: não, cara, eu tenho condições, eu posso ir além. Só que Jesus mostrou para ele que o caminho que Deus tinha para ele é um caminho que é para poucos. A palavra diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E a história então diz que aquele homem se entristece, porque ele começa a se lembrar de toda a sua riqueza, de tudo aquilo que ele tem, de tudo aquilo que ele construiu, de tudo aquilo que ele tinha nas mãos dele. E ele olhou e falou: eu não tenho condições psicológicas, emocionais e mentais para abrir mão de tudo que eu tenho. Por isso que a palavra diz, querido, que para nós seguirmos a Cristo, a mensagem da cruz é loucura. Você estar aqui hoje, querido, acreditando que Deus vai fazer de você um pai de multidões, é loucura. Talvez você hoje olhe como eu olho para mim mesmo e digo: pai, mas eu sou tão pequeno, o que eu posso fazer? Não importa, querido, o que nós precisamos fazer. Não importa o que nós pensamos que nós podemos fazer. Mas a palavra diz que todas as aflições deste tempo presente não se comparam com a glória de Deus a ser revelada na minha e na sua vida. Aquele homem, querido, saiu daquele lugar entristecido e não teve a oportunidade de ser aquilo que Deus tinha para ele. E até o que ele tinha, antes de ter um encontro com Cristo, ele perdeu.
se ele nunca tivesse procurado Jesus, ele estaria salvo. Só que quando Jesus nos encontra, querido, ele transforma as nossas vidas. E quando ele nos mostra que não é apenas salvação que ele tem para nós, nós temos que abrir as nossas mãos e dizer: eis-me aqui. Ronan, mas eu sou tão fraco, eu também sou. Ronan, mas eu sou tão pequeno, olha o meu tamanho então. Eu achava que eu tinha 1,62 m, eu descobri que eu tenho 1,57 m. Eu estou mais triste ainda. Se você se acha pequeno, imagine eu e o Afonso. Mas Davi também era pequeno, querido. E todo mundo olhou e falou assim: cara, sai daí, você não vai matar gigante nenhum. Ele olhou e falou assim: peraí, vocês nem sabem que quando eu pastoreava a ovelha, chegava urso para matar a ovelha e eu matava o urso. Se eu matava uma besta do mato, eu não vou matar um incircunciso? Não importa, querido, o que nós pensamos de nós, o que importa é o que Deus pensa de nós. Bem sei eu os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Se coloque de pé. Eu gostaria, querido, de fazer uma pergunta para você nesse momento. O que te trouxe aqui hoje, numa terça-feira à noite? Mas depois dessa palavra, o que vai te fazer sair daqui? Você entendeu, querido, nessa noite, que Deus pode operar coisas maravilhosas na tua vida, mas é preciso uma palavra chamada abnegação. Aquilo que nós queremos de Deus, nós temos que dar na mesma proporção. Existem pessoas aqui que dizem: Ronan, por que eu não sou usado? É porque você ainda não se doou à medida que você quer ser usado. Não existe equilíbrio na tua vida. Você quer mais, está doando menos. É preciso haver um equilíbrio. A mesma medida que você quer de Deus tem que ser a mesma medida que Ele tem de você. A salvação você já tem. Você está aqui hoje. Se você ainda não aceitou Jesus, você vai aceitar hoje. Você vai sair daqui salvo. Mas eu estou te mostrando, querido, que existe um caminho muito melhor. A salvação, deixa para curtir ela lá pelos 80, 90. Eu não estou querendo curtir a minha agora, não. Eu estou querendo primeiro buscar a perfeição agora. Lá pelos 80, 90, eu vou curtir minha salvação. Aí o pai vai e me dá o passaporte e fala: vamos, filho. Mas nesse momento eu estou querendo ser usado. Nesse momento eu estou querendo pregar como eu nunca preguei. Nesse momento eu estou querendo ser usado como eu nunca fui usado. Nesse momento eu estou querendo que Deus haja através da minha vida como Ele nunca agiu. Porque eu entendi que eu tenho um propósito. Eu entendi que eu estou sendo amadurecido para cumprir o meu propósito. E eu quero saber se você também entendeu isso nessa noite. Porque se você entendeu, eu quero te convidar a vir aqui na frente, porque eu quero orar por você. Pode desligar as luzes, querido. Eu quero que você venha aqui na frente. Pode vir, não precisa ter medo de mim não, porque eu sou feio assim mesmo. Tem gente que fala que eu pareço um mini-mim. Careca, baixinho, gordinho. Isso, pode vir. Teu amor é como
como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. Teu amor é como de um pai